Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos começar mais uma série do caso Flor de Lis, parte 2. Exatamente. Nossa, Grace, está num lugar diferente. Pois é, eu estou fazendo companhia com minha tia e estou gravando hoje para vocês aqui da casa dela. Então o cenário está um pouco diferente, tá? Então assim, estou nos improvisos. Então fiz o meu script aqui para conseguir fazer um vídeo para vocês, não deixar vocês sem a parte 2, tá? Vamos falar sobre, como eu acabei de falar, parte 2 do caso Flor de Lis, tá? Foi um caso que foi muito emblemático, traumatizante. Por que a gente fala traumatizante? Porque Flor de Lis e pastor Anderson do Carmo são pessoas do meio cristão, tá? Então muita gente fazia caravanas para ir até a igreja deles, que ficava no Rio de Janeiro, que não tem mais, tá? Então, assim, eu vou trazer alguns detalhes sobre o crime de Anderson do Carmo para vocês aqui nesse vídeo. Não sei como vai ficar, se vai ficar muito longo, tá? Eu vou tentar trazer um pouco mais de informação. Bom, eu vou dizer para vocês que o caso Flor de Lis, na época do caso Flor de Lis, eu trabalhava para um youtuber, e foi um caso, gente, que impactou todo mundo. Exatamente. Então, assim, eram lá lives o dia inteiro, que toda hora era uma informação diferente, era uma informação a mais que a gente não sabia. Bom, como diz o povo por aí, cada hora um flash diferente. É isso daí. Bom, a gente acompanhou, a gente que tá dentro do YouTube, né, envolvido com rede social, a gente conseguiu acompanhar um pouco mais de perto. E pro meio cristão foi um pouco mais complexo, porque naquela época o pessoal fazia caravana para ir até a igreja de Flor de Lis. Então, eles alugavam ônibus para ir, entendeu? E o pessoal ficou em choque por tanta coisa que estava aparecendo. E ela falava uma coisa, os delegados e investigadores falavam outra coisa. Gente, foi um rolo lascado na época, tá? Então, assim, quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso não para por aí. Isso é até hoje, tá? Então, assim, eu vou dar um spoiler do final do vídeo para vocês. O spoiler os advogados de Flor de Lis tentaram cancelar aquele julgamento por um novo julgamento para Flor de Lis, e foi negado. Isso mesmo, a justiça negou, tá? Bom, o que acontece agora? Os filhos dela que foram soltos, tá? Que tá em liberdade, que foram inocentados, parece... Bom, gente, sabe aquele canal do Ulisses Campbell? Eu acompanho o Ulisses Campbell e ele contou da última, que é desse ano, tá? Parece que eles vão voltar ao banco dos réus. Isso mesmo que você está escutando, tá? Bom, pra mim, tá? Todo mundo da casa deveria ter a sua parcela de culpa, tá? Nenhum momento eu vou aqui esboçar ou justificar algum tipo de atitude de Anderson do Carmo, porque ele tinha a parcela de culpa dele, sim, tá? Como eu disse no vídeo anterior, que vocês deram uma olhada na minha playlist, tá? Lá era a turma de Flor de Lis e a turma de Anderson do Carmo, tá? Então, assim, eles tinham, né, vamos falar português meio chulo, tá? Uma gangue dentro de casa. Não era uma família, era uma facção dentro de casa. Então, complicado. Tinha a turma da Flor de Lis e a turma de Anderson do Carmo. Gente, e isso, até eu fiquei em choque. Eu não conhecia muito Flor de Lis. Eu ouvia escutar assim vagamente, mas não sabia nem que aquela música era ela que cantava, tá? Uma vez eu escutei a Flor de Lis e, nossa, isso é nome de pessoa? Não, você tá zoando, deve ser um nome, assim, artístico, não um nome de pessoa mesmo.
me enganei, né? Enfim, naquela época a gente ficou muito chocado. Então, assim, com a morte de Anderson do Carmo, porque, gente, eles tentaram fazer de uma tal forma que ficasse a culpa apenas em duas pessoas, tá? No Fábio e no Lucas. Fábio e no Lucas, tá? Só que não deu certo, porque o Fábio, que é filho biológico de Flor de Lis, ele foi preso no dia do enterro de Anderson do Carmo, né? E Lucas me parece que também, tá bom? Então, bom, vamos lá. A gente tem muito o que falar. A investigação no caso de Flor de Lis teve uma duração, gente, de 14 meses, 2 anos e um rito processual de 6 dias. Vamos falar agora antes do crime, tá? Houve uma tentativa de exterminar Anderson do Carmo, foi por envenenamento com arsênio, tá? E cianeto. Tudo isso foi comprovado por laudo médico. Então, todas as informações que a gente vai passar para vocês são informações de dentro do processo, tudo comprovado. Mas a ideia, gente, de ceifar a vida do pastor Anderson do Carmo se iniciou 2 anos antes. Isso mesmo que você escutou. Infelizmente, foram 2 anos antes. Eles premeditaram a morte de Anderson do Carmo, com 6 tentativas de idas e vindas do pastor ao hospital. Ele nem sabia que era por esse motivo, tá? Vamos falar agora da noite do crime. No dia 16 de junho de 2019, Flor de Lis avisou em casa que iria sair com o pastor Anderson, tá? Pra namorar. Diz ela que era de normal, era de praxe, eles tinham esse costume, tá bom? De ter uma noite só com eles. E que eles moravam lá em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foram em direção a Copacabana, na zona sul da cidade. E por volta das 3 horas da manhã, ela manda uma mensagem para Marzi, tá? Avisando que está a caminho de sua casa. Só que, gente, nesse horário também, as câmeras de segurança mostravam Lucas, exatamente, Lucas que foi um dos primeiros a ser preso, tá? Entrando dentro da casa da família com uma mochila e saindo 15 minutos depois sem os acessórios. Uma mochila, dentro dessa mochila estava com acessórios, tá? Diz o povo, tá? Daquela noite que estavam lá, que eles não sabiam o que estava acontecendo. Para mim, estava combinado com todo mundo, tá? Todo mundo sabia sim o que estava se passando, o que estava acontecendo e o que iria acontecer sim. Bom, enquanto isso, Flávio dos Santos também apareceu, gente, nas filmagens em um tempo das imagens que a polícia eles tiveram acesso a essas imagens, tá? Que pega Anderson do Carmo morto às 3h25 da manhã, tá? Nesse horário, o carro com a Flor de Lis e o Anderson entrava na garagem em Niterói. Aquela casa que eles moram, tá? Eles moravam, tá? Aquela lá que eu falei pra vocês que eles não pagaram ainda, era a prestação. Ganhava tanto dinheiro da igreja e não tinha dinheiro para pagar à vista. Complicado, né? Então, a deputada entra dentro de casa e deixa o marido sozinho no local, tá? O que aconteceu? Diz ela que ele falou que ia ficar por último. Ela entrou pela parte de baixo, onde tinha o closet, e deixou ele para trás, tá? Diz ela que ela foi ver as crianças, foi conversar com as crianças, enfim, deixou ele para trás. Nisso daí, tá? Flávio dos Santos entra no local sem ser percebido, ele entra dentro da residência, lá na garagem, sem ser percebido, tá? Nem os cachorros latiram, por quê? Os cachorros conheciam o Flávio, então cachorro não denunciou, tá? Então aí houve o disparo, tá? Mais de 20 vezes Flávio, ele dispara contra o padrasto dele,
Anderson do Carmo mais de 20 vezes. Anderson do Carmo, ele é atingido de surpresa, claro, ele não sabia, tá? Inclusive, tá bom? Ele vestia roupas íntimas, porque assim, Flor de Lis e Anderson do Carmo, eles tinham aquele costume de se relacionar na rua, na via pública, né? Ter o ato sexual em via pública. Isso era o costume dos dois, tá? Então ele estava, inclusive, de roupas íntimas, tá? Segundo o laudo, gente, do hospital que recebeu Anderson do Carmo, tá bom? O corpo do Anderson do Carmo foi feito, tinha 26 perfurações, tá? O perito Sami Eljundi, ele contou 24 e no laudo do ML do Rio de Janeiro detectou 30. Mas, na verdade, gente, não é possível detectar quantos tiros ao certo foi. Por quê? Porque, assim, há várias perfurações que um tiro entrou por um local e saiu pelo outro. Então foi um tiro só com duas perfurações. Então não tem como ser preciso em quantidades de tiros e perfurações, tá? Um tiro deles que deixou todo mundo assim, boca aberta, foi um tiro na parte íntima que Anderson do Carmo recebeu. E geralmente na área pessoal da polícia mesmo, pessoal dessa área, eles falam que quando tem tiro na parte íntima é porque é muita raiva, tá com raiva da pessoa que abusou, enfim, esses tipos de coisa. E a gente sabe, tá, que isso era normal dentro da casa de Flor de Lis, tá bom? Então, assim, complicado. E dentro da cena do crime, Anderson do Carmo estava de barriga para baixo, tá? E parece que foi limpa a área do crime. Quando chegaram o pessoal da polícia e tudo mais, foi limpa, tá? E foi recolhido as cápsulas de fragmentos, tá? Deflagradas, foi recolhido. E segundo os depoimentos também prestados no julgamento, várias perfurações foram feitas na região, aquilo que eu disse para vocês, na região genital, na parte íntima do pastor. E que, segundo os peritos, tá? Teria motivação sexual. Né? Pessoas que fazem, né, aquele ato que a gente já sabe. É quando tá com raiva, né? Fica sabendo que fulano fez e vai lá se vingar. Enfim, tá? É sobre isso que nós estamos falando. Então, o que quer dizer? A família levou Anderson do Carmo para o hospital de Niterói, que ele chega lá já sem vida, gente, já morto, tá? Então, assim, não teve tempo, tanto tiro era para matar mesmo, não era para deixar ele vivo, tá? Então, assim, teve outros momentos, como eu disse no começo do vídeo, que houve outras tentativas, né, de envenenamento para ceifar a vida de Anderson do Carmo, tá? E da última não teve jeito. Aí eles tiveram que tentar de outra forma, tá? Aí foi aquele negócio todo da época. Bom, enfim. No terceiro vídeo eu vou trazer maiores informações para vocês, tá? Referente à continuação, porque o babado é forte, gente. Referente a essa continuação do vídeo e o julgamento. É o julgamento que, gente, trouxe muita repercussão para o caso. Foi dita várias coisas que as pessoas nem pensavam que acontecia, nem sonhavam que acontecia dentro daquela casa, tá? Como eu disse para você, Flor de Lis, ela não queria uma família, queria uma facção. Ela estava montando uma facção dentro da casa dela. Bom, vamos terminar o vídeo por aqui. Agradeço a atenção de todo mundo e até a parte 3, tá? Beijo, tchau, tchau, gente!